Glórias a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bênção poder estar na casa do Senhor mais um dia. Abra suas Bíblias, Mateus 6, versículo 3, glórias a Deus, aleluias. Depois que a gente lê, você senta aí com a sua Bíblia aberta para meditarmos na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos ler do versículo 3 até o 6 de Mateus 6, depois vamos ler do versículo 16 ao 18. Diz assim a versão que eu tenho em mãos: Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 16: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Sente aí com a sua Bíblia aberta. Eu fiz questão de ler todos esses versículos porque está dentro do mesmo contexto para a gente ter uma melhor compreensão do texto. Eu meditando nessa palavra desde o dia que foi lançado essa nova campanha, né, honrando a Deus no que se faz, e eu meditando aqui no contexto aqui do texto lido, e eu achei incrível como nós podemos fazer a coisa certa, porém de maneira errada. Quando a gente usa aqui este termo dar esmola, se a gente fosse contextualizar para os dias de hoje, né, no nosso ambiente evangélico, às vezes a gente falaria abençoar alguém, né, ou quem sabe semear na vida de alguém, que são palavras diferentes para o mesmo sentido. Se eu perguntasse que qualquer um de vocês dar uma esmola, ou dar uma oferta para alguém, ou abençoar alguém financeiramente, ou semear na vida financeira de alguém é certo ou errado, eu creio que todos iam falar que é certo. Porém, quando a gente olha aqui para este texto, se a gente for fazer uma leitura mais profunda, uma meditação mais profunda, a resposta certa é depende. Pode ser certo ou pode ser errado, dependendo do que está dentro do nosso coração. Se a nossa vontade ao dar uma esmola para alguém, se a nossa vontade ao ofertar na vida de alguém, se a nossa vontade ao abençoar alguém financeiramente é honrar a Deus no que se faz, aí é certo. Mas se a gente espera qualquer tipo de benefício aqui na terra, e o texto é bem específico em dizer que muitos, os hipócritas, fazem isso esperando ser visto pelos homens, a Bíblia vai dizer que já recebeu a recompensa aqui. Isso ficou muito evidente agora num mundo onde todo mundo tem seu smartphone, todo mundo tem sua internet, e com essa questão de pandemia, principalmente, vocês viram isso aí dezenas, centenas de vezes, né? Alguém querendo surfar aí, né? Vamos dizer o termo aí, na miséria do outro, vai ali e leva alguma coisa. Isso não funciona.
E eu meditando sobre isso aqui, eu fiquei pensando o seguinte, que nós somos muitas vezes seletivos em relação aos pecados, nós como igreja. Pecados para nós que são gravíssimos é adultério, a qual Deus nos trouxe uma palavra aqui de vigilância na oração da irmã. Pecados para nós que são gravíssimos são feitiçaria, às vezes a gente vê um feiticeiro, né? Alguém da Umbanda, da Quimbanda. Pecados para nós que são gravíssimos é a bebedice, o homicídio, e realmente esses pecados são gravíssimos. Mas, às vezes, outros pecados também que são graves, segundo a Bíblia, a gente pensa que não é bem assim. Por exemplo, quando você lê em Gálatas 5, as obras da carne, vai ter um pecado lá por nome de glutonaria. Eu, particularmente, nunca vi alguém ser disciplinado porque comeu demais num dia. Já viu? Já, irmão Hugo? Irmão vai ficar aqui de prova aqui, porque foi lá na casa da sogra e comeu até ter que tomar um sorrisal, né? Sal de fruta. São pecados que são igualmente prejudiciais para a nossa espiritualidade, podem nos levar à perdição eterna, conforme Gálatas 5, se for levar como a palavra de Deus fala. É certo que quem faz isso uma vez ou outra não é um glutão, mas aquele que faz isso de modo frequentemente se torna. E assim a gente, como diz o próprio Jesus, às vezes a gente coa um mosquito e engole um camelo. Quando a Bíblia vai falar em outro texto sobre uma série de pecados que leva à condenação, ele vai falando, e aí na hora que chega na mentira, o escritor diz o seguinte: e nenhum mentiroso. Isso é uma ênfase, nenhum. E às vezes a gente, para se livrar de alguma coisa, mente. Às vezes nem uma coisa necessária mente, e não tem o devido temor do Senhor, que isso aí pode nos prejudicar e muito. E um pecado, eu fiz essa contextualização aqui porque um dos maiores pecados, quando você vai olhar no Antigo Testamento do povo de Israel, era a injustiça social. Muitas vezes Deus repreendeu, muitas vezes Deus usou os profetas, muitas vezes Deus disciplinou Israel por causa da injustiça social. Porque assim como hoje muitas pessoas se enriquecem à custa da miséria dos outros, naquela época também acontecia. E assim como hoje, e assim como naquela época Deus se irava contra isso, Deus também se ira contra isso. Então a pergunta ainda está no ar: como pode a injustiça social ser um dos pecados gravíssimos, tanto no Antigo como no Novo Testamento? Como pode a esmola ou alguém abençoar alguém financeiramente, contribuir com a vida de alguém, ser uma coisa tão importante e ao mesmo tempo, às vezes, não ter recompensa nenhuma na eternidade? Volto a dizer, porque a pessoa não faz para dar glória a Deus, a pessoa não faz para honrar a Deus. Glórias a Deus. Então a gente percebe que mesmo às vezes você fazendo a coisa certa, se você fizer de forma errada, você que eu falo é nós, né? Fizermos de forma errada, não receberemos a nossa recompensa. E aí eu gosto muito de tentar entender o contexto da época, para a gente entender melhor. E no contexto da época, as esmolas, as ofertas, alguém contribuir financeiramente com outras pessoas, era a única forma de muitas pessoas se manterem vivas. Por quê? Naquela época não tinha INSS para aposentar um cego. Logo, o cego não podendo trabalhar, se alguém não fosse lá e desse uma esmola para ele, ele morreria de fome.
Naquela época não tinha uma aposentadoria para uma viúva, que o marido morreu trabalhando na guerra, um exemplo. Logo, se não a igreja ou o povo de Deus ou alguém tocado por Deus fosse lá e desse uma esmola, aquela pessoa morreria. Naquela época ali tinha muitos órfãos de guerra, porque aquele povo vivia em guerras literais. Então, como eu disse, o cerne da mensagem é esse: se as pessoas não fossem lá e dessem uma esmola, não abençoassem alguém, muitos ali morreriam. Mas, como eu já disse, se a pessoa fizer com o intuito de trazer glória para si, de nada adiantará isso na eternidade. Glórias a Deus. Por isso, irmãos, que o texto, Jesus não diz o seguinte: ó, vocês têm que dar esmola. Eles sabiam que tinham. Jesus diz o seguinte: quando derem, porque sabia que era algo que eles deveriam fazer sempre. E aí a gente vai para o versículo 5: e quando orardes? Glórias a Deus. Todos nós sabemos que não existe vida cristã sem oração. Todos nós sabemos que não existe relacionamento com Deus sem oração. E aí eu vou batendo nessa tecla, porque Jesus bateu nessa tecla durante todo o contexto aqui. Eu salteei os versículos, mas Jesus bateu nessa tecla durante todo esse contexto. Como uma oração sendo algo vital para a vida espiritual do crente, como a oração sendo algo tão importante na vida do cristão, pode se tornar algo desprezível aos olhos do Senhor, quando as nossas atitudes não são para honrar a Deus. Aqui é muito interessante a gente analisar a Bíblia como um todo, porque às vezes a gente pensa o seguinte: você vê aqui que quando der esmola, sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Aí às vezes a pessoa fica com aquele medo, né? Não, eu fiz alguma coisa, pelo amor de Deus, não fala nada não. Eu nem vejo por esse lado, irmãos. Eu nem vejo por esse lado. Porque às vezes quando você testemunha que ofereceu, que abençoar alguém foi abençoado, como o irmão Rubens mesmo disse, isso encoraja outras pessoas a fazer. E quando você vai para a palavra de Deus, aqui também, versículos antes, quando Jesus vai falar aqui, ó, no capítulo 5, no versículo 14, a seguir, Jesus vai falar o seguinte, no mesmo contexto: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada, nem uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Aí o versículo 16 é claríssimo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Não tem importância, irmãos, alguém saber que você contribui com a obra. Não tem importância, irmãos, alguém saber que você ajuda alguém, desde que no seu coração você tenha consciência que você não tem nada, que eu não tenho nada, que tudo é de Deus, e no seu coração você faça tudo para quê? Para trazer honra a Deus. Aleluias. Porque aqui no mesmo contexto ele vai falar assim, ó, por isso que é importantíssimo a gente ver a Bíblia como um todo. Porque às vezes alguém fala assim, ó, aqui Jesus manda orar, entrar para dentro do quarto e fechar a porta. Então, uma pessoa já falou isso para mim: Jesus manda orar, entrar para dentro do quarto e fechar a porta. E aí, para que vocês querem orar no monte? Mas eu te pergunto, quando Jesus foi orar no monte, várias vezes vai passar, ele estava com hipocrisia ou ele estava honrando a Deus no que se faz? É claro isso. Quando Elias estava ali naquele desafio com os profetas de Baal, com os profetas, né, de Azera, não sei como é que fala o nome, e aí quando ele estava lá naquele desafio, ele fez aquela oração para descer fogo do céu, ele estava honrando a Deus no que se faz, ou ele estava querendo se mostrar? Estava honrando a Deus no que se faz. Então não é questão de, eu só vou orar no meu quarto, eu não vou vir para o ciclo de oração aqui não, porque Jesus mandou orar no quarto. A ênfase do ensinamento não é esse.
A ênfase do ensinamento é o seguinte: você vai vir orar, seja no ciclo de oração, seja no monte, seja no seu quarto de porta fechada, seja na rua. As pessoas me param na rua, eu acredito que devo parar vocês e pedem oração na rua. E aí? Eu não vou orar na rua não, porque senão o pessoal vai pensar que eu estou aparecendo. Se for na praça então, porque o texto fala aqui que os hipócritas oravam na praça, né? Deus me livre, vai lá na igreja que eu oro para você. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: a intenção do nosso coração. É a intenção. Então, quando a gente quer honrar a Deus no que se faz, você contribui para a glória de Deus, você ora para a glória de Deus, glórias a Deus, você faz tudo isso para que Jesus seja glorificado. Jesus orou em público quando foi ressuscitar Lázaro. Daniel orava com as janelas do seu quarto abertas. Eu já falei sobre Elias. No livro de Atos você vai ver várias orações em público, mas as nossas ações devem trazer glória para Deus. E aí a gente chega no versículo 16 a seguir, quando ele vai falar de jejum. E é interessante que a mesma expressão que ele diz, quando der esmola, depois ele diz, quando orardes, ele fala, quando jejuardes. O que é que eu entendo aqui? Há uma expectativa da parte de Deus que nós ofertamos na vida de alguém. Há uma expectativa da parte de Deus que nós tenhamos os nossos momentos de oração. E há uma expectativa da parte de Deus que nós jejuemos. Hoje o jejum é algo pouquíssimo falado, mas tem algo que eu tenho pesquisado nesses últimos dias, investido meu tempo em tentar entender sobre os avivamentos que existiram na história, sobre os grandes homens de Deus que já existiram na história, e todos eles eram homens piedosos que praticavam a leitura da palavra, o jejum e a oração. Jesus, que é Jesus, antes de começar o seu ministério público, jejuou por 40 dias, e nós? E nós? O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e outros profetas da época, antes de ser enviado para sua primeira viagem missionária, estavam o quê? Jejuando e orando. E nós? Quando trouxeram ali aquele jovem que o demônio entrava nele e ele caía no fogo, aquele demônio entrava nele e ele caía na água, aquele demônio entrava nele e ele se machucava, e os discípulos que já eram acostumados a expulsar demônios, que já eram acostumados a curar enfermos, oraram e nada aconteceu. Quando Jesus chega, Jesus repreende primeiramente a incredulidade, depois ele ensina. Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí eu volto naquela mesma coisa que eu sempre falo. Na Assembleia de Deus, 40 anos atrás, 30 anos atrás, os pastores não conseguiam, muitos deles, nem ler direito. Pouquíssimos tinham conhecimento básico de teologia. Dizem que aqui começou, já teve vez de fazer culto aqui nessa igreja nossa aqui, debaixo de um rancho de paia. E muitos dos que se converteram naquela época estão aqui até hoje, outros morreram crente e já estão na eternidade para a glória de Deus. E tem uma coisa, irmãos, o demônio não conseguia ficar escondidinho aí no banco igual ficou hoje não. Se entrasse endemoniado, manifestava. Por quê? Porque aquele povo orava muito, aquele povo jejuava muito, e aquele povo tinha uma preocupação até extrema com a santidade. Agora imagina hoje, com todos os recursos que nós temos, com todos os obreiros capacitados na palavra, com toda essa estrutura, se nós voltarmos a ser generosos com o próximo, se nós voltarmos o nosso coração à oração incessante, e se nós voltarmos às práticas do jejum, imagina só, irmãos, com todos os recursos que nós temos, quão longe nós podemos ir. E eu encerro essa mensagem com duas breves reflexões.
tanto nas esmolas, como na oração, como no jejum, tem uma promessa interligada: o vosso Pai vos recompensará. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Às vezes eu olho para o irmão Rubens e penso: vida boa é do irmão Rubens, fazendeiro, aposentado com saúde, né? Ganha muito dinheiro, tem suas vaquinhas, tem sua represa lá. Mas vai ver o quanto ele semeou na vida dele. Vai ver como, todos aqui conhecem o testemunho dele, eu acredito, o que ele passou na sua infância. Vai ver o quanto ele semeou ali, em lágrimas, orando, jejuando. Quantas vezes ele tirou do bolso dele e falou assim: ó, toma. Quantas vezes ele semeou. Aí às vezes a gente quer a recompensa, mas não quer tirar o dinheiro para abençoar alguém. Às vezes a gente quer a recompensa, mas não quer entrar por quarto e fechar a porta, porque a oração é difícil, oração é complicado. É mais fácil às vezes você ir num mutirão da igreja e bater uma laje, do que você tirar uma hora de oração no seu quarto secreto. Aí às vezes a gente pensa: está tão difícil, as coisas estão tão complicadas, mas a gente não quer semear no jejum. Não é fácil, irmão. O dia que a gente está jejuando, você chega no serviço, o povo chega lá, está comendo pão de queijo, que é tanto de coisa. Aí você chega na casa de alguém, no meu caso, que a gente vai receber, toma um cafezinho aqui, acabei de fazer, fritei aqui um biscoitinho aqui. Aí você vai lá dar um beijo na mãe, acabei de fazer um chazinho aqui de tarde, meu filho, vem cá comer com um pãozinho. Não é fácil, irmãos. Mas o que? Há uma recompensa quando nós fazemos do jeito certo, quando as nossas ações são para honrar a Deus, quando os nossos gestos têm como motivo honrar a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Aí às vezes a gente quer recompensa, mas não quer semear. Às vezes eu falo assim: eu queria tanto ser abençoado igual fulano de tal. Mas você não quer abrir mão do seu conforto. Você não quer fazer aquilo que a palavra de Deus faz, nos ensina. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, nós estávamos orando no monte, e eu ajoelhado ali com a nossa equipe, orando aqui da igreja. E aí eu falei com Deus: Senhor, eu queria tanto viver o que aqueles apóstolos viveram. Eu queria tanto viver o que Pedro viveu. Eu queria tanto viver o que Paulo viveu. Eu queria tanto viver o que Daniel viveu. Eu queria tanto ter as experiências que Moisés teve. Aí o Espírito Santo falou assim: você não está preparado para passar o que eles passaram. Aleluias. Eu creio de todo o meu coração na palavra profética que foi liberada pela irmã Betânia. Há promessas e promessas de avivamento. E há promessas e promessas que o Brasil vai ser o celeiro do avivamento. Mas, e aí? Temos disposição de honrar a Deus no que nós fazemos? Estamos tendo disposição de honrar a Deus no que nós fazemos? Glórias a Deus. E agora realmente eu concluo essa mensagem com 1 Coríntios 10, 31. Que é um texto que resume em um versículo tudo isso aqui que Jesus ensinou. 1 Coríntios 10, 31. Glórias a Deus. Resume tudo isso que nós estamos falando aqui. Glórias a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Se coloque de pé. Se você não lembrar do que eu falei, se lembre desse versículo aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.